Está aqui para o Centro Espírita Estrela da Seara, com o objetivo de refletirmos hoje sobre esse tema tão importante. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite merecido da casa, saudar todos os trabalhadores e frequentadores deste santo lugar, principalmente aqueles que nos acompanham pelos laços invisíveis da internet, e agradecer também pela assistência invisível dos benfeitores espirituais, que sempre nos ajudam, muitas vezes em áreas que desconhecemos a necessidade de auxílio de que sempre precisamos. Então, hoje a gente vai abordar esse rico tema que é maneira de orar. Bom, a oração deve sempre ser um extravasamento da alma. É por isso que antes de fazê-la, é preciso preparo. É preciso que a gente possa organizar os nossos próprios pensamentos. A gente vai fazer uma ligação para um amigo, para um familiar, uma ligação profissional. A gente não toma alguns cuidados, né? Quando a gente vai gravar um áudio, a gente não toma alguns cuidados. Eu mesma olho se o ambiente está ruidoso, se pessoas que estão próximas podem vir a interferir no meio daquela conversa, né? Pessoas que estão presencialmente no mesmo lugar onde eu estou, fazendo a ligação ou gravando, para não haver interrupções, para não haver problemas, né? Ruídos de comunicação. Tomo esse cuidado para ver se o tom da voz está adequado à mensagem que eu quero transmitir. Se a gente faz isso nas nossas comunicações cotidianas, diárias, banais muitas vezes, por que que a gente não vai fazer isso com a prece, com a oração? Porque a oração nada mais é do que uma ligação, do que uma comunicação mental disponível full time, né? Às vezes, o provedor de internet, quando, por exemplo, a gente faz ligações voz sobre IP, né? Ligações de Skype, ligações de WhatsApp, chamadas de vídeo pelo Google Meet, pelo Zoom, né? Às vezes a internet está indisponível, nosso plano acabou o pacote de dados e a gente é impedido de fazer a ligação. Com a oração isso não acontece. A gente tem 100% do tempo o meio de transmissão, né, pelo veículo do pensamento para enviar as nossas mensagens. Então a gente só precisa cuidar para que essa mensagem transmitida seja uma mensagem audível, digamos assim, né? Que não precisa ser necessariamente sonora. Quando eu falo audível, eu estou me referindo necessariamente ao aparelho auditivo, né? Eu falo e isso precisa ser escutado. Com a oração tem uma peculiaridade que eu não preciso articular nem a voz. O meu pensamento, e aí, se numa ligação comum eu me preocupo com o ruído ambiental, o ruído da matéria, o ruído físico, fazendo uma analogia, com a oração eu preciso me preocupar com o ruído mental, esvaziar a mente de outras preocupações, de outros pensamentos, que podem causar um ruído, uma interferência naquela mensagem que eu desejo transmitir. É, fazer um breve relato pessoal, né? Muitas vezes mesmo, mas muitas vezes mesmo, o objetivo da minha prece é me acalmar, né? Então eu estou extremamente irritada, e eu quero orar para poder retomar um pouco daquele equilíbrio em momentos críticos, né? E às vezes os primeiros minutos da prece é uma prece meio embolada ainda, né? Uma prece ainda misturada com sentimentos de revolta, de indignação, de impaciência, de intransigência. E eu tô sabendo, para mim, isso é terapêutico, né? Porque aqueles primeiros minutos eu sei que a prece ainda não começou, mas é aquele ensaio para eu conseguir entrar no clima psíquico da prece. Isso pode acontecer, mas a gente sabendo que a prece ainda não começou, que a gente ainda não formou a petição para ser enviada. A gente ainda está esvaziando o pensamento. Então, essa é uma ideia também.
Se a gente não consegue, ou por conta do momento específico, ou por uma dificuldade nossa, né? Meditar antes, respirar antes da prece, né? A gente já tomou 1 litro de água fluidificada, já tentou meditar e ainda não se acalmou para fazer a prece, começa a orar e aos poucos a gente vai percebendo um efeito mágico, que não é mágico, né? Que o nosso querido Allan Kardec explora em A Gênese, explora em O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo dedicado às preces, né? Coletânea de preces espíritas, que são fenômenos magnéticos, espirituais, de transmissão das boas energias através do pensamento. Então, assim, se, voltando à analogia dos áudios ou das ligações, se nos áudios e nas ligações, a entonação da nossa voz, a forma como a gente respira, o volume, a amplitude, né, da nossa voz ali, transmitem sensações, transmitem a forma como a gente se sente. Imagine como isso não ocorre em relação aos nossos pensamentos. Então, a prece tem isso. O nosso pensamento, ele não está desconectado do sentimento, né? Por isso, na famosa parábola que Jesus conta, quando ele compara a prece do publicano e do fariseu, ele vai dizer que não basta os formalismos dogmáticos, não basta a postura de uma aparência de ética, de moralidade, né? Colocar-se como um autêntico filho de Deus por conta de uma posição relacionada ao status social, a uma condição religiosa, a uma crença, né? A uma convicção, uma ideologia religiosa. Não. O sentimento é o grande protagonista dessa mensagem que nós estamos enviando. Então, é fundamental que, no momento da prece, nessa, para desenvolver a nossa maneira de orar, a gente avalie e analise o sentimento que está envelopando aquela mensagem, que está impregnando aquela mensagem. Então, é importante que no momento da oração a gente passe da confusão à disciplina. É verdade que tem algumas preces que são preces emergenciais. Por exemplo, às vezes eu passo na rua e aí eu estou vendo uma confusão. Eu faço uma prece. Só que é um momento assim que eu considero uma prece emergencial no sentido de que eu estou passando, eu quero fazer algo para contribuir positivamente para aquela situação, que pode dar muito ruim, não quero passar indiferente, mas eu também possivelmente tenho outros compromissos ou estou com o tempo apertado e não disponho naquele momento de muitos minutos para poder esvaziar a minha mente e endereçar essa mensagem como deveria. Então, nesses momentos emergenciais, eu endereço uma prece, formalizo um pedido urgente, um pedido verdadeiro, né? Um pedido de paz, de harmonia, de entendimento, de que aquelas pessoas possam se escutar, de que chegue um auxílio importante para que a coisa não tome proporções, muito desastrosas, mas é algo mais emergencial. Então, o que a gente está falando aqui não é exatamente assim, tem que ser assim, é exigível que seja assim, senão a prece não vale nada. Toda prece é boa quando ela parte de um coração desejoso de se comunicar e de se abrir. A prece é esse momento em que a gente quer falar sobre o nosso sentimento, quer louvar a Deus, quer agradecer, quer pedir, né? Deixa eu tentar fazer uma analogia com algum caso nosso cotidiano. Imagine que um familiar nosso está sofrendo um problema muito difícil, está enfrentando um problema muito difícil. A gente não pode resolver esse problema, mas a gente quer fazer uma ligação, não para acalmar, não para dar conselhos, mas para dizer que a gente está do lado desse familiar e a gente não sabe direito que palavras usar,
a gente não sabe direito como falar o que a gente está sentindo, mas a gente quer fazer algo, a gente quer demonstrar que a gente está ali presente, sabe? Eu acredito que essas preces emergenciais entram mais ou menos nessa linha. Então, quando essas palavras ainda não conseguiram ser coordenadas e concatenadas de uma forma muito bem organizada e disciplinada, a gente enche de sentimento, impregna de sentimento e deixa fluir. Como que eu vou dizer que uma prece dessa não é válida? Só porque não está encadeada como as preces formais que a gente conhece, né? Principalmente vindas da nossa herança católica? Claro que tem validade, né? Porque está impregnada de quem somos, do que sentimos naquele momento. Mas dentro do possível, uma prece se torna mais eficaz se a gente consegue fazer esse tratamento. Se a gente consegue pensar antes da prece. O que que eu tenho a agradecer? Por que que eu quero o que eu estou pedindo, né? Tem uma mensagem de Emmanuel interessantíssima, ele vai lembrar de uma fala de Jesus que diz mais ou menos assim: é, haverá o tempo das preces integralmente atendidas. As preces que ainda hoje não são integralmente atendidas é porque os solicitantes ainda não sabem o que pedem. Ainda pedem aquilo que não é estratégico para as próprias vidas, para o seu desenvolvimento espiritual e moral. Às vezes a gente pede algo que vai nos prejudicar, mas eu quero, vai ficar querendo, porque Deus não é leviano, Deus não é irresponsável, Deus vai analisar o pleito e ele vai verificar se é interessante realmente para a nossa vida aquilo que a gente está pedindo. E a gente pode começar a fazer essa análise. Deus não nos deu o discernimento, né? Não colocou na nossa consciência as suas leis, justamente para que a gente pudesse desenvolver essa responsabilidade de consciência. Então, qual o objetivo daquilo que eu estou pedindo? É só para satisfazer o orgulho e a vaidade? Para com isso. A gente não é mais criança. Então, a gente, ao orar, precisa organizar uma petição. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou muito adulta, não, tá? Minhas preces, sob esse aspecto, elas são muito infantis, estão cheias de desejos, assim, egóicos e vaidosos. Não estou querendo dizer aqui que eu sou diferente, não. Mas o que eu quero dizer é que, ainda assim, no momento da prece, a gente pode pedir auxílio a Deus para lidar com o desejo de fazer pedidos que a gente sabe que não vão ser bons para nós e que mesmo assim a gente quer. Por exemplo, várias vezes eu já orei a Deus dizendo: Deus, eu estou entendendo que você estrategicamente não está querendo que tal coisa que eu quero muito conquistar não se realize nesse momento. Só que eu estou sentindo raiva, né? Porque eu ainda não consigo entender por que que isso não pode ser bom para mim nesse momento. Eu sei que há um motivo e eu respeito isso, né? E eu sei que para aceitar eu não preciso necessariamente entender, mas me ajude a lidar com a minha raiva, me ajude a lidar com a minha dificuldade de me resignar e aceitar os seus desígnios, né? Você sabe, Senhor, que eu ainda sou uma pessoa complicada, né? Que eu ainda tenho muitas dificuldades para poder aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são. Então, me dá entendimento, me dá um pouco mais de paciência. Só que aí a grande questão é que a gente também precisa estar preparado para a resposta. Porque olha o que a gente está pedindo. Me dá entendimento, me dá paciência, me dá resignação. E o que que vocês acham que Deus vai mandar, né? Ele não vai mandar uma condecoração ou uma auréola para ser depositada sobre as nossas cabeças e a partir de então seremos anjos, entendedores, compreensivos e pacientes para com toda a humanidade, coisas da vida. Ele irá nos dar experiências. Ele vai nos dar mais lições. Para quê? Para que delas a gente possa extrair o nosso aprendizado. Então, ele vai nos dar desafios. Mas são desafios que serão agregadores.
e que nós teremos plenas capacidades de enfrentar. Então também tem isso. A gente precisa entender que às vezes o fato da gente não ter recebido o que a gente esperava exatamente não é um erro da maneira de orar. É a nossa dificuldade de aceitar como esse pedido foi tratado. Também tem isso. Então a gente pode pensar qual a nossa motivação? Como é que se dá o desenvolvimento do nosso pedido? Eu fico à disposição para o caso do meu pedido ser deferido, aceito, ou indeferido, negado, porque a gente está submetendo o nosso pedido a um juiz. A gente sabe que esse juiz é todo amor, todo bondade, todo misericórdia, todo justiça. Então a decisão não pode recorrer da decisão, não? Não, porque a decisão é a decisão correta. É a decisão mais justa, é a melhor decisão para nós. A gente pode, como o nosso pai é extremamente amoroso, pedir, como eu estou dizendo, entendimento. Pode pedir de novo, oh Deus, mas dá uma olhadinha com mais calma. Você não olhou rápido, não? Não avaliou assim, não tinha muita coisa para você deliberar e você, né? Não olhou assim, só deu uma olhadinha assim rápida e já disse que não. A gente pode pedir, mas a gente está preparado para as novas indeferências, os novos indeferimentos? A gente está preparado para a resposta que vem do alto? Também tem isso. Porque o que a gente está falando de oração é uma maneira de conversar, uma conversa do filho com o pai. E às vezes o filho quer comer uma caixa de chocolate no jantar. E o filho vai pedir 10 vezes para comer essa caixa de chocolate no jantar. E a gente vai, como pais e mães responsáveis, que não cedem à pressão dos filhos, porque sabemos o que é melhor para eles, a gente vai 10 vezes dizer que não. Tem pais que na 10ª já estão deixando, mas Deus não é assim. Deus tem essa robustez, né? Essa segurança, essa sobriedade para as suas decisões. E a gente também precisa entender isso. Então, a prece, ela pode visar louvar, simplesmente reconhecer esse Pai soberano, bom, justo, reconhecer a supremacia divina, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. Então, nossa prece pode ser simplesmente: Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por mais um dia vencido. Muito obrigada por ser tão magnânimo, por todos os livramentos. Simplesmente. A prece pode visar pedir, suplicar pelo que nós gostaríamos, abertos para receber o que precisamos. Porque a gente pede o que a gente quereria e vai receber o que a gente precisa. Às vezes a gente recebe mais do que a gente gostaria, porque a gente está precisando de mais. Às vezes a gente recebe menos, porque a gente está precisando de menos. É que nem a questão de controle financeiro. Eu estou descontrolada financeiramente. Não pode cair um Pix na conta que eu já gasto sem, como se não houvesse amanhã. Não vão haver infinitas concessões de dinheiro. Eu nunca vou conseguir desenvolver controle dessa forma. Então, às vezes, uma restrição e um planejamento orçamentário pode ser decisivo para que eu aprenda a lidar com o recurso. A gente não tem recursos infinitos, materialmente falando. O nosso tempo não é infinito. A nossa saúde não é infinita. A nossa vitalidade não é infinita. Os dias sobre a Terra não são infinitos. A gente não tem recursos infinitos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então nem sempre a gente recebe o que a gente merece. Por conta da misericórdia, da magnificência de Deus, por vezes ele nos concede mais do que a gente mereceria, porque é do que a gente está precisando. Então a prece também pode visar agradecer, reconhecendo que Deus é nosso divino cuidador, ainda que a gente discorde. Quantas vezes eu já dormi chateada com Deus,
Poxa, é isso mesmo, né? De novo, mas eu agradeço. É aquele, não é um agradecimento não sincero, mas é um agradecimento sabendo que, embora nós tenhamos sido desapontados pelo que aconteceu, no fundo, a gente sabe que foi o melhor assim. Então, isso também é maturidade. E aí, com base nisso tudo, a gente pensa, né? Mas qual era a maneira que Jesus orava, né? E um dos apóstolos perguntaram a isso. Tanto que o Pai Nosso está lá no Sermão da Montanha por conta de um dos apóstolos ter perguntado como orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus formula o Pai Nosso. E o Pai Nosso, embora seja uma oração singela, é extremamente profundo, porque nele estão contidos todos os elementos de uma prece sincera, de uma petição legítima da criatura em relação ao seu Criador. Ali a gente tem a adoração a Deus, a gente tem louvar a Deus, a gente tem os agradecimentos e várias petições, dentre elas, para que nós possamos resistir às tentações e às provas que vão nos suceder à medida que a gente vai se desenvolvendo como espírito imortal. Que não nos falte, né, o pão de cada dia, a fim de que a gente tenha forças e disposição para perseverar nas nossas lutas. E foi Jesus que também definiu com muita clareza as qualidades da prece, a maneira de orar, né? Orar em secreto, não se afetar em orar muito, prezar pela sinceridade, antes de orar, perdoar aqueles que nos ofenderam. Por quê? Tem a ver com esse processo que a gente citou de esvaziar-se, de liberar-se, de adotar uma postura mais tranquila e serena, esquecendo das ofensas, deixando as preocupações do lado de fora, para que a gente possa estar mais livre para conversar com o nosso Pai Celestial, com humildade, como o publicano, e não de uma forma orgulhosa, como o fariseu da parábola, examinando os nossos defeitos, sem necessariamente nos colocar numa posição de inferioridade, como se fôssemos menores do que efetivamente somos, e sem nos comparar a ninguém, conseguindo observar as nossas conquistas, observar também os nossos defeitos e aonde nós queremos chegar. Só que para a gente entender essas particularidades, é importante a gente mergulhar um pouco mais na cultura do povo judeu. O que que Jesus está falando aqui da gente não se preocupar em orar muito? Porque na antiga tradição dos judeus, devia-se rezar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. É, eu penso particularmente que o objetivo de Jesus era, dentro do possível, mostrar para a gente que não precisa dessas formalidades, que não tem uma receita pronta, que não tem um conjunto de regras nesse item. Por exemplo, tem uma mensagem de Joana de Ângeles que ela vai dizer que a gente deveria orar com a frequência com que a gente se alimenta, que a gente ora pouco, ora menos do que deveria. E é verdade. Você já parou para pensar quantas vezes você puxou conversa com outras pessoas hoje? Com quantas pessoas você conversou hoje? Tenha sido por mensagem de texto, por mensagem de áudio ou por ligação. E em comparação, quantas vezes nós oramos? A gente vai ver que, de fato, normalmente, né, geralmente, não é compatível, é desproporcional. Por que que a gente se furta, né, desse tipo de comunicação? Ah, porque eu também não tenho necessidade de ficar orando sempre. Será?
Porque a gente pode orar para tantas coisas, como eu dei esses exemplos, né? Para nos equilibrar, para buscar serenidade, buscar se ouvir e se escutar mais, para de alguma forma aliviar uma angústia que a gente pode estar sentindo, para esclarecer dúvidas, para compartilhar coisas que aconteceram conosco, para pedir conselhos, para buscar um maior entendimento sobre determinados assuntos, orar para pedir ajuda em relação a problemas sociais, pessoas em situação de rua, violências, né, agressões, coisas assim de desordem que a gente vem observado, para se desculpar em relação a alguém que a gente não teve a oportunidade de fazer ao vivo diretamente com aquela pessoa. Tantas formas para agradecer pelo dia bonito. Vocês já experimentaram fazer uma oração durante a apreciação de um pôr do sol? É um momento muito bonito de contemplação da natureza e de louvor a Deus, porque na verdade ele é o artista por trás daquele espetáculo. Por que não? A gente, por vezes, quando está assistindo o pôr do sol, comenta, né, sobre a beleza do espetáculo com quem está do nosso lado e com o autor. Garanto que se nós estivéssemos diante de um belo quadro e o artista estivesse ao lado, nós parabenizaríamos a ele. Por que não fazer isso com a prece? Consegue perceber como tem várias aplicações e várias nuances em relação a isso? E voltando um pouco à questão dos judeus, para os judeus, a prece podia ser feita sozinha, com a pessoa sozinha, ou em grupo. E haviam preces coletivas também, preces nas sinagogas. E Jesus observava que, não agravando a todos, logicamente, mas em alguns casos, aquelas preces coletivas eram gestos de vaidade. Então, quando Jesus nos pede para que a gente possa orar em segredo, é justamente para que aquele seja um momento de conexão nossa, diretamente com o Pai Celestial, para diminuir as interferências. Não só as interferências externas, do barulho ambiente, mas também as interferências do nosso próprio orgulho, para que a gente possa entrar em contato com Deus. Em muitas sinagogas mais ortodoxas, as orações são feitas em hebraico, a língua sagrada para os judeus. Jesus nos ensina que a gente não precisa nem articular com palavras a prece. Pode ser só pensamento a pensamento. Então é interessante a gente perceber que, independente da cultura, da região, da religião, do tempo, a prece é uma prática que nos conecta com aquele que nos criou. É uma forma de nos sentirmos ligados com a divindade e da gente estabelecer essa comunicação, estabelecer essa conexão com aquele que é o nosso Criador, de nos tornarmos mais próximos, mais íntimos, de sentirmos mais perto a sua presença, de procurar essa porção divina em nós mesmos, de buscar socorro, amparo e orientação. Quantas vezes, quando eu busquei, por exemplo, a prece para obter um conselho, buscar uma saída para um problema, uma forma de pensar numa solução para um conflito, a resposta me veio ao fim da prece, como uma voz íntima que fala diretamente conosco, como uma ideia muito clara que surge na nossa mente. É Deus falando conosco. Emmanuel tem uma obra chamada Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier, e no capítulo de número 8, intitulado Associação, ele vai dizer: todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. E a prece é justamente esse mecanismo
que pode nos fazer manter uma afinidade cada vez mais profunda e reforçada com aquele que nos criou. Nós estamos o tempo todo cercados por espíritos que comungam pensamentos semelhantes aos nossos e que vibram em plena sintonia conosco. Nós oramos em conjunto, estudamos em conjunto, fofocamos em conjunto, agredimos em conjunto, edificamos ou destruímos em conjunto. Então, a seleção em sintonia com as nossas companhias espirituais, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, depende da nossa maneira de orar também. Então, a gente percebe que a prece pode se tornar de fato um valioso recurso para que a gente sintonize com almas de uma faixa relacionada com aquilo que a gente procura. Só que assim, não bastará a prece. A prece é um elemento formidável, mas ela por si só não é capaz de nos manter neste rumo, porque a prece é um momento. Então é bem possível que naquele momento a gente consiga alcançar outras faixas que até fujam um pouco da nossa faixa, digamos assim, normal de pensamento. Mas depois a gente volta a se conectar, talvez, com faixas mais baixas. Então, o que é que vai definir o nosso comportamento, os nossos hábitos, aquilo que a gente vitaliza, as nossas ações consistentes? Por isso que a prece se une ao nosso trabalho no bem, ao cultivo de bons hábitos, né? É como na mensagem que Flor leu no início da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, em que a veneranda instrutora nos lembra que a gente está no corpo, está na matéria, está no mundo material de passagem. É preciso que a gente também se volte para a vida de espírito. E o que que significa isso? Pensar em hábitos voltados para o espírito. A prece, que é alimento para a alma, os hábitos edificantes, como a leitura de páginas de reflexão que nos levem a essas faixas elevadas, que a prece também nos conduz, e um conjunto de hábitos consistentes voltados para o bem. É isso que muda a nossa vida, os nossos sentimentos e vai ajustando a nossa vida para que ela se torne mais espiritual, em busca de um novo padrão de vida espiritual. Por isso se justifica a advertência de Jesus de perdoar, purificando os nossos sentimentos, nos livrando desses lixos mentais, que são esses sentimentos, as mágoas, o desejo de vingança, as irritações. Então, sabedores dessa nossa condição de pedintes reincidentes, os espíritos elevados nos ensinam a qualificar as nossas súplicas. Porque, segundo eles, quando em prece, o que nós devemos pedir é a coragem para enfrentar os desafios que surgem, a paciência para buscar as soluções mais adequadas e a resignação para que a gente possa conviver com os desafios que nós estamos em vias de superar. Então, isso é super importante. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, tem uma obra, Momentos de Saúde e de Consciência, que ela vai dizer: a oração não altera o campo de lutas, mas brinda resistência para os embates. Então, a solução não é para livrar a gente dos desafios que muitas vezes são necessários para que a gente possa fortalecer o nosso ânimo e o nosso caráter a fim de evoluir, mas nos dão coragem, nos revitalizam o ânimo. Na obra Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, existe logo no início da obra, um diálogo entre Clódio e Varro, um deles, um amigo espiritual,
que patrocinou essa encarnação, esse retorno à Terra, e o outro que estava prestes a encarnar sob missão. E esse benfeitor espiritual vai dizer: não te esqueças de que pela oração nós continuaremos juntos, ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos os teus apelos, comparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz quando quiseres e que Jesus te abençoe. Foi bem antes dele mergulhar, né, na carne. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal, né? É super interessante que muitas vezes, quando eu oro, nesses momentos assim mais profundos, de buscar orientações sobre situações da vida, ou de pedir paciência quando estou muito irritada, eu tenho, eu não sou médio ostensiva, mas eu tenho a nítida, a vívida impressão de que tem alguém ao meu lado me escutando. E eu tenho a impressão de que é meu mentor espiritual, né? E por vezes eu tenho assim a impressão das reações ao que eu tô falando, né? É super curioso, né? Lógico que, assim, isso é algo plenamente subjetivo, mas à medida que eu vou falando, né, e eu começo a me queixar, por exemplo, é como se durante aqueles momentos de queixa em que eu vou falando das minhas insatisfações, das minhas dores e lutas, ao mesmo tempo eu ouvisse, né, no fundo assim da minha consciência, sim, mas você sabe que isso é necessário para os processos que você precisa enfrentar e vencer. Então é interessante que a prece, quando a gente entra nesse grau assim de interiorização, de reflexão íntima, de fato se torna um diálogo mental, que pode ser de nós para conosco, de nós para com o nosso mentor, de nós para com Deus, de nós para com Jesus, né? De nós para com o Espírito Santo, independentemente, mas é uma conversa sincera, em que a gente fala sobre os nossos sentimentos e vai elaborando os nossos sentimentos, os nossos pedidos, os nossos entendimentos, as nossas súplicas, entende? Então, essa maneira de orar é uma maneira extremamente importante para o espírito imortal se fortalecer, refletir sobre a sua situação enquanto está a caminho, enquanto está nos processos pelos quais precisa, evidentemente, passar. Tem uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico, Segue-me, e aí no capítulo 77, ele vai falar sobre ação e prece. E tem um trecho que ele diz assim: a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. É aquela história. Faz por ti, que eu te ajudarei. Faz a tua parte, mas entenda também que esse socorro precisa de envolvimento e engajamento próprio para que venha a acontecer. Então, a prece, utilizada por ação digna, mantém esse clima psíquico, como é que eu posso dizer, proveitoso, edificante. A prece vai preparando a nós para nos tornarmos mais permeáveis às bênçãos. E aí, meus amigos, já caminhando para as reflexões finais, não posso deixar de mencionar, para mim, uma obra que, assim, se a gente não teve ainda clareza dos benefícios e da potência da prece, leia Renúncia, romance histórico pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Porque ali a gente tem a oração de Alcione. Alcione volta à Terra sob missão para, no ambiente doméstico, de forma anônima,
entre as quatro paredes de um lar, promover um ato de extrema bondade e misericórdia e proporcionar a oportunidade do progresso moral de muitas criaturas da sua família ao mesmo tempo. Num ato de extrema abnegação e coragem, de renúncia, ela faz obras grandiosas que não viralizaram no TikTok, que não viraram trends nas redes sociais, que não fizeram dela uma pessoa com muita fama, sucesso, poder, dinheiro, mas que tornaram a sua missão extraordinária, como extraordinária ela já é. Emmanuel vai dizer no prefácio que com Alcione nós estamos diante de um anjo. Um anjo, ela ainda não era um espírito puro, um espírito perfeito, mas já era alguém num estado espiritual, num estado moral muito superior aos membros da sua família. E a relação dela com a prece e com o próprio estudo do Evangelho é algo que vale a pena a gente meditar, ler e refletir. Então, eu trouxe aqui um trecho da sua oração, que está lá na outra, como um exemplo, né, de uma maneira exemplar de orar, além do nosso conhecido Pai Nosso, que o nosso próprio Mestre Jesus já nos ensinou. Diz ela: Mestre amado, com veneração e carinho, nós, meu Jesus, desejamos oscular os vossos pés. Recebei, no santuário de vossas glórias divinas, a pobre lembrança dos servos humildes e necessitados. Nossas almas estão cheias de gratidão à vossa bondade. Permiti, meu Salvador, que possamos honrar o vosso nome, trabalhando na seara de perdão, de verdade e de amor com a vossa doutrina. Abençoai as nossas lutas salvadoras, dai-nos a força para vos testemunhar eterna fidelidade. Amparai nossos espíritos até o dia em que possamos unir em vosso seio na claridade sem fim da eternidade luminosa. Analisemos. A adoração e o louvor ao Senhor, nosso Messias. O desejo de beijar os pés santos do nosso Messias. Reverência, carinho. O pedido de que, com extrema humildade e singeleza, aquela súplica alcance as glórias divinas. A manifestação do coração cheio de gratidão e agradecimento pelo tanto recebido, pela bondade extrema do Cristo. O pedido de trabalho, que ainda seja possível realizar mais trabalhos na seara de perdão, da verdade e do amor. O pedido de bênçãos em relação às lutas salvadoras que eles precisavam enfrentar. Quem lê a obra, quem leu a obra deve se lembrar que é arenga em cima de arenga, é conflito em cima de conflito. É só pedrada a obra toda. Então, dá para entender por que Alcione está pedindo força para testemunhar a fidelidade ao Cristo. Guardadas as devidas proporções, nós também precisamos para testemunhar a fidelidade em meio às nossas lutas, até o dia em que nós estaremos prontos para sentar com Cristo nesse grande banquete, para todos juntos, né, comungarmos desse amor divino. Então, meus amigos, é isso. Gostaria de agradecer muito pela atenção e paciência de todos e nossos votos de muita paz.